Pessoal, agora oficialmente, boa noite a todos. Aqueles que já estavam, sintam-se cumprimentados. E aqueles que não estavam, sintam cumprimentados, certo? Pessoal, eu vou fazer um retrospecto desde a primeira aula, da primeira aula do G2 até agora na fase onde iniciaremos a nossa aula sobre a teoria da lei penal ou teoria da norma penal, certo? Lá nós iniciamos o nosso G2 com as fontes do direito. Eu não sei se os senhores recordam, mas nós iniciamos com as fontes do direito, onde as fontes materiais e as fontes formais. Dentro disso, nós vimos que a fonte material é o legislador, né? E aí nós vimos que a União ela tem essa autonomia, conforme o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, para que seja feita, que a União compete privativamente, a União, a parte da legislação, da lei. E aí nós vimos também que o parágrafo único, ele vai dar autonomias aos estados, em forma dentro de uma lei complementar, para que os estados possam estar regendo ou atuando dentro dessa norma, dentro dessa fonte do direito. E aí nós vimos que ela se permeia, isto é, os estados de que forma? Excepcionalmente. E aí nós vimos as fontes formais, que são chamadas fontes formais de cognição ou de conhecimento. Dentro disso, nós vimos que as fontes formal imediata é quem? É a lei. E aí essa lei que é feita para que nós possamos, operadores do direito, estarmos empregando. E aí nós vimos que as fontes formais mediatas, elas vão se passar pela Constituição Federal, os costumes, os princípios gerais de direito e também os tratados internacionais, atos administrativos e jurisprudências. Neste contexto, nós vamos vendo e comentando aqui. Eu só vou dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, porque parece que tem alguém que não está conseguindo acessar o portal aí. Só já falo com os senhores. Então, tem alguém tentando lá a continuação sobre interpretação. Não é essa aí não. É na teoria da lei penal aí, tá? Alguém está tentando lá na teoria da lei penal. Não sei quem está perdidão aí, mas é teoria da lei penal, tá certo? A parte de hoje. Então, nós vamos vendo que daí eu falei sobre as três formas, as últimas três formas. Tratados internacionais, atos administrativos e jurisprudência. Aí nós entramos na parte da interpretação e aplicação do direito penal. A interpretação nós vimos que é o processo por meio do qual se extrai o texto normativo ou sentido, ou ainda o seu alcance. A interpretação nós vimos que ela é imprescindível. E aí nós viemos falamos das interpretações objetivas e das subjetivas, e entramos nas modalidades de interpretação, que são elas, quanto à fonte, quanto ao resultado e quanto ao meio ou modo. E aí, nós fomos vendo que nesse contexto, nós falamos da interpretação quanto à fonte, que ela é o quê? Autêntica, contextual e posterior. A autêntica, por sinal, ela se subdivide em mais duas, que é a contextual e a posterior, a autêntica. E a doutrinária, nós vimos, dá um oi para ver se estou na aula certa. Está na aula certa, Elcio. Hoje é matemática. Brincadeira. Hoje é direito penal, tá bom? Tá certo? É a doutrinária e também a interpretação jurisprudencial. Daí, dentro desse contexto, nós vimos que a interpretação quanto ao meio
ela passa a ser gramatical, histórica, sistemática, lógica, progressiva e teleológica. Daí nós passamos pela última, boa noite, Natália, nós vimos que a interpretação quanto ao resultado. E aí, nós vimos que ela é declarativa, restritiva e extensiva. Então, aí nós vimos outros meios de interpretação, que é a interpretação sui generis, interpretação conforme a Constituição, integração do direito, que é a analogia. Aí a analogia ela vai se subdividir, né, em bonum parte, né, analogias a legis, e a analogia juris, que é jurídica. E aí nós vimos também, nesse contexto, similitude fática, também vimos lacuna legislativa, também vimos o benefício ao réu, que é em bona parte, certo? E hoje, senhores, nós entraremos na fase... também vimos a interpretação progressiva e o indúbio pro ré. Eu pergunto aos senhores, alguma dúvida relacionada a esse conteúdo passado? Ou podemos seguir em frente e fazermos uma prova aí de 50 questões? Então, senhores, hoje, né, entrando na nossa aula agora, o Elson aí que está aí, grande Elson, mestre, né, nunca tente mudar o ambiente que se encontra. Apenas encontre o ambiente que te faz vencer. E aqui está o ambiente que te faz vencer. Eu iria falar algumas coisas, mas eu vou evitar porque eu posso ofender alguém. Né? Evitar determinadas coisas, porque aqui é o ambiente que nos fará vencer. Como eu disse na outra aula, essa situação que estamos passando, ela será única, né? E não terá volta. Então, nós pensarmos que as coisas irão ficar como está, que melhorará, e não, nós nos ajeitarmos agora e o mundo, as coisas posteriores serão feitas dentro desse contexto da informatização. Então, nós temos que nos preparar cada vez mais para esse avanço que está tendo a parte que nós estamos vivenciando relativo ao Covid-19. Tá certo? Então, nunca tente mudar o ambiente que se encontra. Apenas encontre um ambiente que te faz vencer. E o ambiente que nos faz vencer é aqui. Eu sempre digo, quando eu entro em uma causa, eu sempre digo para os meus constituintes, para os meus jurisdicionados, né, para os acriminados ali, que nunca queira que o sistema adeque a ele. E sim que o sistema passe a aderir ao sistema. Caso contrário, o quê? A pena dele só vai atrasar a sua estada ali no hotel, no presídio, onde quer que ele esteja. Então, isso serve para nós nos adequarmos e seguirmos em frente, tá certo? Com a nossa matéria de hoje, que é Teoria da Lei Penal, ou Teoria da Norma. Senhores, hoje nós não alongaremos muito na nossa aula, até porque eu vou iniciar falando sobre eu vou falar sobre as considerações iniciais, gerais, sobre o tema que nos é proposto, e também falarei sobre as características, né, da lei penal, e falarei sobre o que? A classificação das leis penais. Posteriormente, nós passaremos a falar sobre a lei penal em branco, né, a sua definição, lei penal ou norma penal, como queira, mas, porque é sinônimo, né, e isso inúmeros doutrinadores tratam como sinônimo. Então, e a lei penal em branco, né, onde falaremos da definição, da classificação, que são são 5 classificações, que é a lei penal em branco em sentido lato, em sentido estrito, a lei penal em branca inversa, a lei penal em branca ou quadrado e a lei penal em branco de fundo constitucional. Então,
E aí, esses conteúdos são bem complexos, né? Então, hoje nós ficaremos só com essa parte da teoria da lei penal ou da norma penal, né? Nessa parte introdutória. E trazendo aqui, fazendo algumas considerações gerais, nós já vimos que a lei penal, ela é o quê? A lei penal, ela é uma fonte imediata do direito penal. Né? Nós vimos isso, nós temos na nossa cabeça que isso tem que estar sacramentado, que a lei penal é a fonte imediata do direito penal. E aí, ainda hoje, nós vamos entender que determinados doutrinadores, né, por que eu trago essa argumentação, essas considerações iniciais? Porque ela vai nos dar um arcabouço de argumentação, né, para uma futura banca por aí, onde você poderá esposar o seu conhecimento. E ainda hoje nós vamos vendo que produz um reflexo para nós aqui, né, dentro desse contexto, na doutrina, a eventual distinção existente entre o quê? Entre a lei e a norma penal, né, nesse contexto. Não raras vezes, as expressões aqui empregadas como sinônimos, mas há quem sustente, no meio jurídico, a importância de quê? Né? A importância da diferenciação desses conceitos. E o primeiro autor aqui a trazer para essa celeuma, a se debruçar aqui sobre essa argumentação, sobre essa questão, foi Bindig, arauto da teoria da norma jurídica. Esse autor é um autor alemão, propunhava o quê? A distinção entre lei e norma, sustentando a ideia de que o agente viola a norma e não a lei penal. Pessoal, eu estou vendo que todo mundo offline aí. Caiu a internet aí para vocês? Me digam aí, por favor. Me digam aí, caiu aí ou caiu aqui? Oi, tá beleza aí, né? Natália, Camata, tá tudo ok, né? Então, beleza, vamos continuar. E aí, para esse autor, para Bindig, ele vai e fala que a norma é um imperativo primário que antecede o direito penal. Ao passo que a lei penal apenas o quê? Apenas apresenta as consequências da violação de uma norma. E aí, conforme esse pensamento de Bindig aqui, nós vamos, ele vai dizer que quando o agente subtrai para si ou para outro coisa alheia móvel, que está tipificada no artigo 155 do Código Penal, ele não viola a lei. Não, ele diz que não. Por quê? Ele vai dizer e sustentar que, ao contrário, o agente pratica o quê? Pratica uma conduta, né, devidamente prescrita na lei penal. E aí, o que vai se violar aqui nesse sentido do que nós estamos dizendo é a norma. Porque essa norma, ela é consistente de quê? De um mandamento proibitivo. Por exemplo, não furtarás, o que antecede a lei penal. Em consequência disso aqui, a lei penal, no crime de homicídio, nós vamos ver que conterá lá um mandamento proibitivo. Não matarás. No estupro, nós vamos vendo que não estuprarás. E assim sucessivamente. O que é que esse autor está querendo dizer? Que dentro desse mandamento, né, o que se viola aqui é a norma, o que está elencado dentro de um contexto, né, que antecede a violação. É o quê? Não furtarás, não estuprarás, não roubarás. Então, né, não matarás nesse sentido. Não roubarás não tem. Não matarás. Nesse sentido do que nós estamos falando. E essa tese de Bindig aqui, ela tem o seu alvo, o quê? De uma série de críticas, ela vem sendo alvo de críticas. Por quê? Para alocar a norma em um patamar de quê? Supralegal, né? Idade anterior ao próprio direito penal. Então nós vamos dizendo, por que eu trago essa argumentação?
Porque quando os senhores futuramente forem um promotor de justiça, forem um juiz, forem até um advogado, um operador do direito, os senhores terão como base a argumentação para rechaçar determinados conteúdos, dentro desse contexto que eu estou dizendo para os senhores. Por exemplo, determinado conteúdo os senhores jamais aceitarão, porque os senhores não vão falar, não, essa norma aí ela sofre uma crítica, né? Ou uma banca de uma tese de defesa aí, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e os senhores poderão argumentar nesse sentido aqui. Então, senhores, continuando, dando continuidade, no Brasil nós vamos vendo que a doutrina majoritária, né? Marlene Bonfim, professor. Sim, basicamente são esses dois pontos, Marlene. Por quê? A norma seria essa regra proibitiva e a violação dessa regra proibitiva seria a antecedência dessa regra proibitiva. E a lei seria a regra escrita. Automaticamente é isso, nesse contexto que Bidg está falando. Mas isso são teorias, entendeu? Porque ele é um doutrinador, mas ele encontra no meio jurídico, ele vai encontrar inúmeras outras posições, certo? E aí no Brasil, a doutrina majoritária inclina-se ao entendimento de que a lei é a fonte, a própria norma penal. Então, para nós, no Brasil, o que nós entendemos? Que a lei já é a própria norma penal. Eu também entendo dessa forma. Não para ser vendedor de livros, né, como alguns, acabam trazendo essa argumentação que deve ser esposada, porém, eu entendo que de forma cautelosa. Porque vai que você sai empregando por aí, né, dizendo que um não era o outro, eu entendo que são sinônimos, mas eu estou trazendo para os senhores uma parte argumentativa que os senhores poderão usar na sua carreira jurídica por aí. E aí, nas palavras do saudoso Damásio de Jesus, ele fala que a lei penal, ela contém a norma e a proibição da conduta por ela descrita. Basicamente é o que a Marlene já nos antecipou, que é dizendo o que o Damásio de Jesus nos traz dentro desse contexto, né? Que ele fala que a lei penal contém uma norma e que a proibição dessa conduta por ela escrita. Exemplo, matar alguém. Tal pena já vai estar automaticamente contida nessa norma proibitiva. Não matarás, né? Então, automaticamente, dentro desse discurso, nós vamos vendo que já está elencado e automaticamente contido dentro dessa norma proibitiva, né? E aí nós vamos entender que esse pensamento majoritário é no sentido de que a norma deriva de onde? Da própria lei. É óbvio, né? Não sendo aí um elemento supralegal, que pode antecipar o direito penal aqui, mas cabem ainda algumas observações que eu irei falar para os senhores. Então, senhores, dentro desse contexto que eu disse aqui, olha para os senhores observar. Recentemente, eu entrei com um habeas corpus no Tribunal de Justiça contra um crime, a pessoa, o jurisdicionado, né, o constituinte, tinha cometido um crime de tráfico de droga. Boa noite, Daniel. Então, esse crime de tráfico de droga, o rapaz já estava preso há mais de 8 meses, né, aproximadamente 9 meses já. Eu entrei com habeas corpus no tribunal, o habeas corpus foi concedido por unanimidade, né? O Ministério Público, visando o entendimento contrário, entrou com outro recurso, que é o RESE, recurso sentido estrito. E eu tive que contrarrazoar. Mas nesse contexto, o meu cliente está solto, né? Que o entendimento do tribunal, que eu falei que estava violando a lei penal. O Ministério Público entrou com a argumentação que não violava a norma. Viola sim, porque o próprio artigo 316, que fala da liberdade,
né, da liberdade provisória, eu argumentei nesse sentido. Por quê? Nesse contexto do que eu estou dizendo, era pura parte interpretativa da lei. E aí, né, eles estão soltos e o Ministério Público, se mais à frente conseguir reverter o quadro, que acho pouco provável, né, até pela perda do objeto, num contexto qual que era? Era obstar a liberdade dos meus clientes. E aí o Ministério Público recorreu ao tribunal, nesse sentido que eu estou dizendo aos senhores. Então, nós vamos entender a importância dessa parte interpretativa, tanto da parte gramatical, teleológica, a parte sistemática, para dar um aclaramento nas questões de interpretações jurídicas. E aí vamos fazendo, dentro desse conglomerado, uma parte desse entendimento, né? Porque alguns entendem de forma contrária. Por exemplo, os senhores vão ver, nesse contexto, que recentemente o STF dizia que a prisão em segunda instância violava, né, o artigo 282, o artigo 283, e ali alguns artigos do Código de Processo Penal. Alguns tinham um entendimento que não. Então, o que é muito difícil para nós, operadores do direito, é quando alguém leva pelo lado subjetivo, que você não vai conseguir entender esse lado subjetivo, esse entendimento de determinados operadores. E aí você se flagra e acaba se ocorrendo esses entendimentos, e aí acaba ocorrendo o contrário do que o seu entendimento, né? Então, o que nós vamos observar nesse contexto, que algumas observações relativas às considerações da lei, da norma penal, em torno das distinções entre norma e lei, né? Então, elas são, muitas das vezes, gritantes, né? E aí você vai pensar, mas é uma simples distinção? Sim. Essa simples distinção, ela pode afetar determinadas situações no jurisdicionado, no seu constituinte, né? Então, nós temos que trazer uma forma bem aclarada para que o seu constituinte não fique insatisfeito com o seu trabalho, certo? Em regra geral, senhores, as expressões elas têm sido empregadas como quê? Como sinônimos, o que se refere-se aqui ao direito penal. Desse modo, não raras vezes, nós vamos entender e vamos nos firmar ao nos encontrarmos dentro de quê? Da expressão norma penal em branco como sinônimos de norma, como sinônimo de norma penal em branco. Então, como sinônimo de lei penal em branco. Tá certo? Então, esses são os pormenores que possa nos esbarrar no decorrer da nossa vida acadêmica, da nossa vida da prática jurídica, entendeu? E muitas das vezes o nosso entendimento vai ficar para trás. Então, boa noite aí a Lucilene, a Adriana, o João e o Odair. Tá certo? Então, dando continuidade, nós vamos dizer, para fim didático, senhores, nós vamos entender que assim também não podemos deixar de reconhecer a pertinência da distância levada a cabo por inúmeros julgadores, né? E nesse sentido, eu trago para os senhores um entendimento, né, uma fala do ministro Eros Roberto Grau. Ele diz, para quem que em verdade se interpreta são o quê? Os textos normativos. Da interpretação dos textos resultam as normas. E esses textos e norma não se identificam. A norma é a interpretação do texto normativo. Trocando por miúdo, o que ele falou? Se interpreta aos textos normativos da lei, né? E não a lei em si. A norma é a interpretação, ela por si só, ela vai se identificar em um contexto desse texto de norma
que é a interpretação do próprio texto normativo. Então, nós vamos vendo que nessas considerações, que se passem bem longe de nós, que essas regras, e não se nos apegarmos a miudezas, né? Eu digo que muitas das vezes o Ministério Público se pega a miudezas, né? Porque quando esse cliente meu saiu em esse habeas corpus, ele agravou, né? Ele contestou, né? Ele entrou com recurso, que é o res, que habeas corpus cabe res, e aí ele entrou com esse res e automaticamente, né? Só por questões de ego, porque os camaradas já estavam presos há 9 meses, com uma quantidade mínima, ínfima de droga. E aí o juiz entendeu por bem, acatou aquela decisão, né? E deferiu a liberdade dos clientes. Então, o Ministério Público, por simples satisfação do seu ego, acabou agravando, perdendo só tempo, porque já faz 4 meses, quando esse rese dele for julgado, eu nem fiz ainda as contrarrazões. Quando eu fizer as contrarrazões que mandar para o tribunal, já se perdeu o objeto ali, a pena já teria que ser até paga pelos os constituintes aí, tá certo? Então, senhores, alguma dúvida até aqui? Ou podemos avançar? Ou alguma pergunta aqui? Vou dar 1 minuto aí para perguntar, se tiver alguma pergunta nesse sentido. Nenhuma pergunta, né? Vamos embora. Professor, na verdade, o que manda é a interpretação dos fatos? Então, nesse contexto do que se está falando, em uma causa, em uma situação de fato, é bom se elencar e averiguar toda a questão para que o que será elencado. Por exemplo, quem melhor interpretar a favor de si? Não, por exemplo, o juiz não vai sair muito do que está descrito na lei. Por exemplo, a lei vai falar lá homicídio simples, de 6 a 12 anos. O juiz não ficará adstrito, o que está dizendo a norma? E aí o juiz ele vai ter um parâmetro. Qual é o parâmetro dele? 6 anos. Por exemplo, se o crime, o camarada é réu primário, tem bons antecedentes, tem uma ficha, uma conduta libada, e ele fica nesses 6 anos. Pega um crime simples aí, né? Com todas, eu não estou colocando agravante nem nada, ele foi no crime simples. O juiz não passará do mínimo. Então ele vai ficar com 6 anos, exceto as formas excepcionais, né? E aí ele vai, nessa forma que eu estou dizendo, ele vai ficar adstrito ao que está na lei, né? E aí nós veremos também que nós estamos falando da lei. A interpretação de fatos, ela vai ocorrer já na prática, né? Um vai interpretar, por exemplo, que houve disparo acidental, outro vai interpretar e entender, talvez, que não houve disparo acidental. Então, o juiz vai... E aí, o legislador, tanto o caderno investigatório, que é o inquérito policial, como o Ministério Público, talvez interpretará de outra forma. Então, vai ficar adstrito ao quê? A letra da lei, entendeu? Nós estamos falando da interpretação da lei, da norma jurídica, da norma, lei, certo? Quem interpreta a favor, tá? Quem ganha a questão, mas sortinha seus argumentos e também o Ministério Público os dele, certo? Isso sim, né? No mínimo legal, o Alisson falou aí. Mas o senhor levou a melhor? Então, nessa questão que eu disse, levei a melhor porque a satisfação do cliente, ela será quando? Quando ele for posto em liberdade.
Não adianta eu entrar com recurso aqui, entrar com recurso no Tribunal de Justiça, entrar no STJ, entrar no STF e não resolver, que é o quê? A liberdade do cliente. O cliente só existe uma satisfação, por exemplo, se você contrata um advogado, uma das duas partes irá ficar insatisfeita. E muitas das vezes, né, você não quer que o seu cliente fique insatisfeito. Então, essa questão de, assim, eu entendi e a literalidade da lei dizia aquilo. E o juiz acatou porque dizia o quê? Que até 90 dias ou que o juiz trouxesse argumentos novos. Mas não tinha argumentos novos. O camarada estava preso há 8, 9 meses e não tinha argumentos. O juiz não podia dizer que manteria a prisão pelos seus próprios fundamentos. Não. A letra da lei é que se não houve fundamento novo, que tem que ser posto em liberdade. Professor, em relação à norma penal em branco, ela seria uma norma que necessita de complementação para o seu alcance? Sim, toda norma penal em branco, ela vai haver essa necessidade, né? Mas ainda eu quero aqui deixar para as cenas dos próximos capítulos, tá? Porque se nós falarmos agora da norma penal em branco, irá causar talvez uma estranheza para determinadas pessoas que não teve ainda um contato com essa parte da lei e da norma penal, tá? Então vamos devagar aí, já passo para essa aí. Mas nessa questão, não é mais quem tem uma melhor oratória? Sim, a argumentação, ela sempre será válida, né? A argumentação de um contexto geral. Nós vimos nas aulas anteriores que a parte da interpretação, da parte gramatical, ela vai demandar muito. Por exemplo, deixa eu só ver o nome dele aqui, só um minutinho. O Diogo, ele falou assim, ó, quer ver? Ele falou bem aqui, ó, ele disse aqui. Professor, muitos querem participar, mas por um infortúnio, mesmo com uma internet de qualidade, não consegue acessar o APA. Então, aí você vai observar que infortúnio é infelicidade ou adversidade, né? Coisas adversas. Então, nesse contexto, se você tem uma melhor dicção, uma melhor oratória, um maior conhecimento, ele vai ser brilhante. Porque quando você trazer a parte argumentativa, muitas das vezes ela será destruidora para outra parte. E aí nós vamos vendo lá, nesses camaradas aí de Platão, Aristóteles, esse pessoal da parte interpretativa, eles traziam lá na Grécia Antiga, traziam um conhecimento execrável da situação. E aí se derrubava o outro através da oratória. Hoje nós estamos falando aqui de papel, né? Quando o juiz ele passa a ler, o juiz ele tem o tempo de se debruçar e ler uma parte de determinados advogados, que muitas vezes tem razão, mas nós temos visto na prática que muitos colegas pegam, até que sirva de exemplo para os senhores, né, que nós vamos ver que muitos colegas pegam cópia da internet, né, e não tem nem cuidado de tentar aprimorar aquilo, de dar uma melhorada, de fazer, modificar a letra, faz aquele Ctrl+C. Isso eu estou falando, eu tenho visto alunos feito trabalhos dessa forma. E aí eu pergunto aos senhores, como que esse aluno vai melhorar na sua parte de oratória, na sua parte complementar do estudo, se ele não teve nenhum cuidado de ler, se aquela situação é a mesma. Esses dias eu fiz uma contestação de um advogado, era na parte civil, que ele ele disse assim na peça dele, eu vou trazer, era porque nós não estamos presencial, eu ia trazer para os senhores verem que ele colocou na contestação dele bem assim, o juiz comeu. Olha só. E aí ele está falando para uma douto corte, né? Para os excelsos julgadores. E aí são uma colenda câmara que vai analisar aquela situação.
Olha só, você acha que o juiz que vai analisar essa contestação dele, onde eu bati pesado, falei que o nobre colega não teve o respeito, não teve a dignidade, não teve a hombridade, tratou de forma inóspita com os outros jogadores, né? Comparando aquele juiz de primeiro grau a um mero passador de fome. Então, a parte argumentativa, eu bati nisso. Por quê? Porque quando chega lá, e aí ele colocou em letras garrafais. Um advogado aqui de Ouro Preto. E aí ele mandou para o Tribunal de Justiça aquele lixo. Aí, nesse Ctrl-C e Ctrl-V que ele fez da internet, ele tirou, foram 14 páginas. Um lixo. 4 letras diferentes. E onde estava lá que o juiz de primeiro grau, ele comeu. E aí os senhores imaginam a lambada que ele vai levar no tribunal, né? Porque, mais uma vez, vai confirmar, porque um colega não jamais vai deixar, porque um desembargador, ele é um juiz também. Ele não vai deixar com que o colega seja ofendido, né? E aí eu pedi para que esse colega fosse comunicado à Ordem dos Advogados do Brasil, porque ele não tem qualidade produtiva, que ele não tem uma boa parte conhecimento jurídico, né? Então são situações pertinentes. Professor, a Marluz está falando, professor, sendo o direito formado pelo tripé fato, valor e norma, todas as condicionalidades devem ser consideradas. Pelos menos, sempre foi isso que eu presenciei em diversas sessões do Tribunal do Júri, as quais servia aqui em Ouro Preto, fazendo parte do corpo de jurado. Sim, esse fato, valor e norma. Só que neste momento, eu quero que os senhores entendam que nós estamos falando da parte da interpretação da norma penal, né? É que pode ser fato, valor e lei. Só que ficaria meio que fica mais bonitinho, né, nesse contexto, fato, valor e norma penal, né? Então, mas é exatamente isso, fato, valor e norma. Porque no contexto o juiz vai analisar todas essas situações. Porque o fato ocorreu, é valorativo referente a uma sociedade, e essa norma está enquadrado dentro dessa norma, dentro dessa norma penal, ou não se enquadra? Esse valor é irrelevante para a sociedade. Se for irrelevante, é despenalizado, né? Ou muitas das vezes o valor dessa questão, por exemplo, eu trago para os senhores, o rapaz lá de Teixeirópolis que matou aquela senhora, matou aquela criança, esse seria um fato, é um fato, né? Mas e esse valor social, né? O que? É repugnante, muitas das vezes. A sociedade vai valorar isso. E aí ele está enquadrado dentro de uma norma. Qual a norma? A pior possível, que é o homicídio, artigo 100, ele cometeu um homicídio, artigo 121, nas suas demais qualificadoras, né? Por 2 vezes, que é um duplo homicídio, eu penso que vai vir aí um triplamente qualificado, tá certo? Esse rapaz lá de Teixeirópolis, eu também sou advogado dele. Estou esperando o pior porque não foi eu que cometi, foi ele. Brincadeiras. Então, fato, valor e norma. Tá certo, Marluz. E aí, porque todos têm acesso às leis. Sim, mas nem todos têm conhecimento da lei. Todos podemos ter acesso, mas nem todos vão ter conhecimento da lei. Agora, quem melhor a usa em seu favor, melhor terá. Sim, com certeza, a parte argumentativa, que seja num recurso, que seja eu digo aquela fase de escola, nós temos que sempre estar lembrando que o professor dava 10 para quem fazia o que? A melhor redação. E essa melhor redação, ele dava ali, tinha um fato, um valor e uma norma. Qual era a norma? Era a nota do professor, era a caneta vermelha do professor. Nesse contexto, nós vamos vendo que essa parte valorativa, e dentro dessa argumentação, dentro dessa parte oratória, ela é sempre louvável, né? Nós vamos vendo que na Grécia Antiga se destruía as coisas através de quê? Da argumentação. Em um contexto, né? De quê?
dentro dessa valoração, né, dessa valoração da norma penal. Certo? E aí a Marluce, ela pontuou aí como tem que ser a norma, a valoração da norma, né, nesse contexto que nós trouxemos para os senhores. Tá certo? Pessoal, nós vamos aqui adiantando. Na sua ótica, qual é o valor da oratória no resultado da obra? O valor da oratória, ela vai nos trazer um ganho imprescindível. Eu não sei se vocês acompanham o Mário Sérgio Cortella, o Arnaldo, o Leandro Carnal, né, o Clóvis Barros. Então, são pessoas de uma oratória, muitas das vezes, invejável. Né? Eles trazem uma argumentação, né? Aquele texto que eu trouxe para os senhores darem uma lida, uma oratória fugiu da memória aqui agora, de várias pessoas que trazem uma argumentação, né? Então, como não estava combinado, muitas das vezes, e aí a boa lida, né? No bom sentido. Não, entendi, Marlos, fique tranquila, relaxa. Nós vamos vendo que a parte argumentativa, ela que se debruça. Por exemplo, vez ou outra, nós temos visto magistrados, né? Que o próprio magistrado, ele tem uma inibição em relação à parte da oratória. E quando o advogado, né, ele traz uma oratória invejável, né, igual a Marluz falou aí, aproveitando a fala dela, ele traz essa argumentação, o juiz não tem muito como desvencilhar dela, né? E outra coisa, Augusto Cury também muito bom. Eu já li diversos livros do Augusto Cury, e a parte da oratória, ela é conquistada como? Através de leituras, de prática e de uma boa, né, o que nós estamos falando aqui, né, nesse contexto do estudo. Só se conquista uma boa oratória quem estuda. Agora, se o camarada não gosta de estudar, né, ele vai ficar sempre para trás nessa situação, tá certo? Então, senhores, nós vamos vendo, espero ter respondido todas as perguntas aí. O Lene Luiz Streck, é um cara bom, tá? Um cara bom de uma oratória, foi promotor de justiça, foi procurador de justiça, e hoje ele está no Conjur, né? Sempre lê bons artigos também, vem a dar uma robustez e uma ajuda nessa questão na parte jurídica, tá certo? Então, senhores, aqui nós vamos vendo, estou respondendo um cliente aqui que logo agora eu falei aqui. Então tá. Aí nós vamos vendo aqui, prosseguindo, nesse contexto, Augusto Cury, Augusto Cury é muito bom. Eu gosto mais da parte dele na questão de relação a filhos, depressão, né, e outras argumentações aí, tá? Alguém não dá muita ideia a um livro que vai trazer um arcabouço gigantesco para a nossa vida, que é a Bíblia Sagrada, né? Ela vai trazer um argumento gigantesco nesse contexto, porque ela vai trazer história, geografia, também parte espiritual, também parte psicológica, psiquiatra, é um conglomerado de situações ali naqueles 66 livros, tá? Quem puder estar lendo, né, eu procuro ler todos os dias, chova ou faça sol. Faço o meu devocional e faço a parte, né, nessa parte bíblica aí, tá certo? Então vamos lá.
Nesse contexto, nós vamos falar sobre as características, nós vamos entrar agora nas características das leis penais. Aí eu oriento os senhores que nessa parte das considerações aí iniciais, a lei penal, ela vem como apenas essa parte que deve ser grifada, é que a lei penal, ela vem como o quê? Fonte imediata do direito penal, né? Nesse requisito. E aí nós vamos vendo que na característica da lei penal, ela vai se esmiuçar. Vai cair em todas as argumentações, né? Todos os sentidos, para que nós possamos incorrer. A primeira delas é a forma imperativa, né? A forma é uma das características. E aí, se eu fosse você, eu colocaria, fazia um mapa mental, dizendo, característica da lei bem no meio, e aí você ia puxando setinhas, né? Ou perninhas, fazendo aquela baratinha. E aí você vai colocando ali, característica delas. Qual a primeira? Imperativa. Por quê? Por que é imperativa? Né? Muitas das vezes, dentro dessa argumentação que eu disse para os senhores, né, vai ficar uma coisa linda e maravilhosa. Por exemplo, quando o Diogo usou a parte infortúnio. Aí você vai falar, porra, que palavra é essa? Mas só tem conhecimento quem papira muito, quem estuda. Né? Eu vi lá, vocês, no sábado mesmo, no domingo, vocês estavam bem alvoroçados para assistir filmes e tal. Eu via no grupo ali, né? Mas tem os momentos que eu assisto, mas nem todos. Mas eu digo assim, nós vamos vendo que essa parte argumentativa é, por exemplo, imperativa. Vem algo imperativo, algo que é imposto a todos. Não está falando nada demais, é imposto. Né? Imposto a quem? A mim, a você, a todos. Né? Indistintamente, independentemente de vontade de cada um. Né? E aí nós vamos ver, essa lei penal é imposta ao estrangeiro? Desde que ele esteja no nosso território, sim. Ele se sujeitará à forma da legislação do nosso país. E aí nós vamos vendo que essa parte dessa imperatividade, ela se torna obrigatória a todos. E a inobservância dela, inobservância é que vem te deixar de cumprir. Essa inobservância das prescrições legislativas, ela acarreta o quê? Uma imposição de uma sanção penal. Então, nós vamos vendo que essa inobservância da prescrição, do que está prescrito lá na lei, né? Artigo 121. Diz lá que é proibido matar alguém? Não. O artigo, ele vem e diz aqui no meu Código Penal que é o quê? Matar alguém. Então, nesse contexto, nós vamos vendo que a partir do momento em que eu inobservo essa prescrição, né, do que está dentro dessa parte argumentativa, né, artigo 121, crime simples, está lá. Né? E aí, ela fala matar alguém. Não está lá que é proibido, mas há um mandamento proibitório, que é o artigo 121. O camarada violou isso aqui, lá dentro do presídio, os caras falam, ele é o 121. Já está taxado. Ele, além do número que ele passa a ter no fórum, ele dentro do presídio, ele tem, é um 55. É um 57. É o 138. É o 138 é fraquinho. Que é calúnia, difamação, os crimes contra contra a honra. Né? Então, nós vamos vendo que nesse contexto, e aí você vai observar que se violou essa prescrição, essa inobservância, ela vai causar o quê? Uma imposição da sanção penal. E aí eu falei para os senhores, não sei se os senhores se recordam na primeira aula, que essa imposição, essa sanção penal, né, ela se torna duas coisas: pena ou medida de segurança. Então, nesse contexto, antes de eu adentrar, quero abrir um parênteses aqui, senhores, que muitas das vezes a pessoa é muito espalhafatosa, né? A minha mãe falava que quando vê muito barulho é sinal de pouco conteúdo.
E aqui, se a Marluce me permite, mas mesmo sem ela permitir, eu vou dar como exemplo o irmão dela. O irmão dela é um rapaz calado, na dele, só que quando ele parte para a parte argumentativa dentro do que ele tem conhecimento, é de uma forma invejável, como ela disse. Você entendeu? Porque muitas das vezes, latão que faz muito barulho, tem pouco conteúdo. Então, para os senhores entenderem que muitas das vezes as pessoas pensam que a pessoa ser muito espalhafatosa e pá. Não. Ele é de um conhecimento execrável, tanto é que ele é juiz de direito. Para passar em um juiz tem que ter muito conteúdo, porque as provas são tem a parte da oratória, tanto na parte, né, na parte do direito civil, do direito penal e também outras áreas que muitas das vezes se perde uma prova oral. Então, sim, eu não sei a quantidade, mas são várias provas orais. Então, sim, a parte da argumentação, e nós vamos vendo nos séculos anteriores, aí, na Grécia Antiga, a maioria dos oradores era na dele. Tanto é que acabaram morrendo de depressão, de tuberculose, essas coisas aí, tá bom? Tira esses pormenores, vamos embora aqui. Então, eu falei para os senhores que é uma imposição da sanção penal. E essa imposição da sanção penal, ela é o quê? Pena ou medida de segurança. Ou o cara pega uma medida de segurança porque ele é doido, artigo 26, né? Tem alguns colegas, olha porque os senhores verem como que eu os trato. Eu coloco lá no meu celular bem assim, artigo 299. Aí eu sei que o cara é falsidade ideológica. Quando é um 71, né, estelionatário, eu coloco lá 171. E quando a pessoa é meio doido, eu coloco fulano de tal, artigo 26. Eu sei que ele é doido. Então, para ele vai uma medida de segurança, tá certo? E aí nós passamos para a segunda parte dessa característica da norma penal, né, ou da lei penal. Essa segunda característica é que ela deve ser exclusividade. Por quê? Apenas a lei penal, ela pode definir as infrações penais, né? Pode a parte administrativa? Nesse contexto aqui, não. Pode o direito civil? Nesse contexto aqui também não. Muitas das vezes vai ter as penalizações do direito civil, mas que vai se coligar a outro direito. Então, nós estamos vendo aqui que apenas a lei penal ela pode definir essas infrações penais, que são crimes e contravenção. Né? Crime, coisa grande, contravenção, coisa pequenininha. Então, mas todos dois prejudicam o ser humano na sua caminhada, da sua vida civil, na sua vida proba perante a sociedade. Então, o que é que nós estamos vendo é que tanto o crime quanto a contravenção penal combinam as respectivas sanções penais, que são penas ou medida de segurança. Então, uma coisa irá levar a outra. Dentro dessa exclusividade, apenas o direito penal que vai ter como definir o que é crime ou o que é contravenção, o que é contravenção ou o que é crime. E aí combinar as suas sanções penais. E como eu disse aos senhores na primeira aula, não há crime sem pena que a lei o define. Então não há crime, né? Não há crime sem lei e não há pena sem prévia combinação legal. Tem que ter uma prévia, né? Aí tendo a prévia, que é a combinação legal, automaticamente, dentro desse sentido que eu estou falando, das penas ou medida de segurança, tá certo? Generalidade, né? Que é a outra característica. Uma outra característica muito importante para o direito penal, nesse contexto, é a generalidade. A lei penal ela é genérica, né? Aqui é o médico que é o clínico geral. A lei ela é genérica, é para todos, na medida em que deve respeitar o quê? Ser respeitada por quem? Por todos nós. Porque o meu cargo, a minha titularidade, o meu rótulo, eu cheguei a ser magistrado, eu posso violar a lei? Não. Não. Jamais. Né? Se eu violo a lei, tá certo que eu terei um outro tratamento, né? Um outro tratamento. Então, mas se eu violo a lei, né?
eu vou ter uma penalização severa por determinados órgãos, né? E eu tenho que respeitar a lei. Tá, eu pergunto aqui, nessa fase que nós estamos falando, digo aos senhores, se fosse um Zé Ruela da vida, né? Que, como saiu era ministro da Justiça, e saiu, falou aquelas declarações do Bolsonaro. Ele teria o mesmo tratamento do que o Sérgio Moro teve? Ou não? Seria penalizado já automaticamente? É óbvio que seria outro tratamento. Até porque nós estamos falando de uma pessoa da mais alta envergadura. Ele era um juiz federal. É óbvio que ele não vai ter. Né? E aí as coisas vão se ocorrendo. Justamente. Mas o Adélio está no lugar bom, tá? O Adélio está no hospital de medida de segurança. Ele não ficou no lugar ruim, não. Tá bom? Então, nesse contexto do que nós estamos falando, estamos argumentando, porque as coisas não ultrapassam. Né? Eu disse lá, até eu falei com um colega esses dias, ele estava vendo só uma coisa. Mas eu consegui visualizar uma outra coisa e vi que não seria muito punido ainda nessa questão, o Sérgio Moro. Na questão de que, automaticamente, quando ele argumentou que o Bolsonaro ia dar um emprego, ia cuidar dos filhos dele, lá uma promessa até esdrúxula, né? Não precisa, com certeza, irmão. Então, ele automaticamente ele cometeu um crime ali. Ele declarou que ele queria automaticamente um tráfico de influência ali e ser beneficiado. E era o quê? Corrupção ativa ou ela passiva na forma passiva. Uma das duas aí, não vou me lembrar agora, mas ele estava cometendo corrupção ativa nesse sentido, pelo fato de que ele pediu algo que você quer ser beneficiado de algo dentro da administração pública. Então, ele cometeu corrupção ativa ali automaticamente, quando ele declarou que ele pediu ao excelentíssimo Bolsonaro que fornecesse a ele uma aposentadoria para os seus familiares. Tá certo? Corrupção passiva, automaticamente. Tá certo? Isso aí. Então, nós vamos vendo nesse contexto que automaticamente, né, não era passiva, era ativa, pelo fato de que ele solicitou, ele não estava passando nada, ele só exigia de cargo, um cargo dentro da administração pública, algo que te beneficia. E tinha outros crimes aí, mas não vem ao caso agora, tá? Generalidade, a lei penal é genérica e ela deve ser respeitada por todos nós, tá certo? Essa regra é válida até mesmo para os inimputáveis. Por que para os inimputáveis? Porque eles são submetidos ao quê? Se cair no seu concurso, na sua prova de concurso, os inimputáveis devem seguir respeitar as normas? Sim, porque se eles não respeitam a norma, como o Adélio Bispo, né, ele foi direto ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Não entendi não, Alisson. Se ele automaticamente viola as regras, o inimputável, ele deve ser penalizado por uma medida de segurança, tá certo? Então, nem o inimputável escapa de respeitar a lei nessa generalidade que eu estou dizendo aos senhores aqui, tá certo? E a lei penal, ela destina, se assim, a todas as pessoas. Se eu perguntar na prova, diga uma característica da lei penal, da norma penal, que serve para todos. Lógico que é a generalidade, né? É genérica. Efeito erga omnes. Com certeza. Né? Então, ela vai trazer um outro sentido também, que é o quê? Impessoalidade. Possui relação como caráter abstrato da norma e ela é impossível. Por quê? Porque se dirige abstratamente ao fato. Né? Então, ela não é a pessoas específicas. O que ocorre, né, certa feita, eu recebi em meu escritório uma mãe que queria pagar o crime no lugar do filho. Falei, é impossível.
Tá aqui. Não, doutor, não tem como, não. Não tem nada. Ele vai pagar, ele tem que pagar. Ele cometeu o crime. Então, esse direcionamento, ele não vai para pessoas específicas. Ah, mas ele não tinha conhecimento do fato, ele não tinha conhecimento da lei. Não, a lei não se excusa de quem se diz não conhecer. Tá certo? Então, mesmo que haja as suas exceções, tá? Não vamos ser ao ferro e fogo, porque muitas das vezes as pessoas respondem, é isso. Não, depende. Tudo para nós no direito depende. Depende se enquadrar o fato concreto. Vocês viram que pode haver equiparação do casamento, né, da união estável como casamento, dependendo da circunstância. Né? Então, vai depender uma série de situações. O fato concreto, que a Marlúcia mesmo falou, fato, valor e norma. Certo? O fato essa sociedade, esse valor dessa norma é repugnante dentro desse fato? Se é repugnante, deve ser valorado e vai ser penalizado dentro do que se encaixar dentro da norma. Tá certo? Aí, pessoalidade, ela vai trazer esse caráter abstrato na norma, né? E dirige-se ao fato. Eu digo que nós estamos no melhor conteúdo, é um conteúdo light, porque quando passar para a lei penal em branco, ela é bem dificultosa, tá? Ela vai falar de homivitelino e erovitelino. Então são palavras que até causam uma confusão, né? Você vai pensar assim, homovitelina e heterovitelina. Você vai pensar que está lá na medicina. Né? E não. Tá? Aí nós vamos entender que dirige abstratamente ao fato e não às pessoas específicas. Tá certo? Não tem um rótulo. Né? Só prende-se o negro. Não, tem que ser baixo, não tem que ser alto, musculoso. Não, ela não destina esse tipo de pessoa, essa forma. Ela tem uma destinação de forma abstrata. Sobre o tema, eu vou trazer para os senhores que Kleber Masson, ele afirma que a impessoalidade reside no fato de que a lei possa projetar, né, os efeitos para o futuro. Então, Kleber Masson ele vem dar uma afirmação que essa impessoalidade reside no fato futuro. Ou seja, a lei penal ela projeta os seus efeitos para o futuro. Né? Por exemplo, de que forma? O meu filho está com 13 anos. Se ele violar determinada norma, nesse momento ele será penalizado porque ele não comete crime. Ele comete o quê? Né? Ele vai cometer uma sanção que será punida através do ECA. Né? E quando ele atingir a maioridade, se ele cometer, ele vai cometer um crime. Tá? Então, ele deixa de cometer, automaticamente o menor é penalizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Já o maior de idade, ele vai ser penalizado pelo Código Penal, tá certo? E o João falou aí que a lei, ou seja, ela é intransferível. Exatamente, João. A lei não deixa passar o limite da sua culpabilidade a quem é de direito. Os inimputáveis seriam regulamentados pelo ECA? Não. Né? Porque nós podemos ver que há inimputável, por exemplo, um doido, ele tem lá os seus 26 anos, como que ele vai ser pelo ECA? Né? Vai depender do limite de idade aí, tá? É o limite de idade que vai dizer se vai para o ECA ou se vai para o Código Penal. Porque muitas das vezes, se ele é menor de idade, ele nem vai, se ele não tem 18 anos, vou falar no limite da penal, né? Ele não vai lá para o limite da penalidade penal, ele não vai para o Código Penal, ele vai ser punido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Né? Então vamos embora. Tá certo, Alisson? A partir daí, senhores, nós podemos concluir que o quê? Que há exceção à impessoalidade nas leis de quê? De anistia e na abolition crimes. Por quê? A lei que deixa de considerar o fato criminoso. Nesse sentido do que nós estamos dizendo. Então, né, porque ela vai atingir os fatos concretos e passados, nesse sentido. Mas aqui, com todo respeito ao doutrinador, nós vamos ver que a lei penal, ela não perde o seu caráter da impessoalidade. Jamais. Na medida que essa vai se residir no quê? No fato e na legislação penal
e não se dirige especificadamente a pessoas certas ou determinadas. Então, com todo respeito a determinados doutrinadores, ela não perde o seu caráter de impessoalidade. Mesmo quando o Wallace falou aí, né, dos inimputáveis. Dependendo da situação, ela vai para determinado lado, tá certo? Anterioridade, que todo mundo fala por aí, né? As leis penais não alcançam fatos pretéritos, salvo nas hipóteses, quando pode, de poder beneficiar o réu. Então, o que nós temos que ficar na nossa mente, na nossa vida, que vamos carregar para sempre, que a lei nunca retroage para prejudicar o réu, só para beneficiar. Se a lei vem para beneficiar, né, por exemplo, hoje se eu cometesse um crime de adultério, eu seria penalizado? Não, porque ela não tem como retroagir nesse sentido, né? Confundindo imputável com menores de idade. Ah, tranquilo, Wallace, é assim mesmo. Assim que nós vamos aprendendo, tá certo? Essas confusões que ela vem nos trazer uma robustez de conhecimento. Então, senhores, nós vimos até aqui as características da lei penal. Eu vou repetir uma por uma, que ela é imperativa, exclusividade, generalidade, impessoalidade e anterioridade, tá certo? Então, continuando, nós vamos vendo. Eu quero fazer aqui algumas perguntas. Deixa eu ver quem está aqui. A Bruna está aí? Bruna? A Bruna está aí? A Gabriela, acho que é Gabriela Rodrigues. Gabriela Castilho. E já também aproveitando, a Gabriela Rodrigues. Estão aí? Hoje não tem ninguém na aula, né? Gabriela Castilho está aí. E o Sérgio Castilho. Gabriela Alves Castilho. O Serginho tá por aí? Não, né? Marlene. Isso é a chamada, pessoal. A Adriele tá doente. Esteja aí orando pela Adriele, que ela tá com medo de estar com coronavírus. A Adriele trabalha no Mater Dei. Tomara que não. Deus queira que não. Robson tá por aí. O Gilvan tá por aí? Acabou de sair para buscar os meninos. Ô, homem cuidadoso da família. Só tô mandando buscar um cabo ali para mim do computador, né? Esse Serginho é um cara arrojado, legislador, prestador do seu patrimônio, que é a família. Deixa eu ver aqui. Maria Eduarda, tá por aí? O Ítalo está por aí? João Isato. Também a Ana Cláudia. Está lá na bolsa, lá dentro da bolsa. Ana Cláudia está presente. Então, peraí. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. Cláudia. A Lucilene Schultz. Lucilene Schultz está por aí? Gabriela Marana está por aí?
Então vamos lá, pessoal. Às vezes essas pegação no pé é bom. Esses dias eu estava assistindo a aula do Glauber e a diretora da faculdade entrou lá, hein? Então você tem que estar marcando presença, tá certo? Vamos lá, pessoal. Ó, alguém avisou a Bruna aí, que ela acabou de entrar. Né? Vamos lá. Agora nós vamos falar, então nós falamos nessa primeira etapa sobre as considerações gerais, sobre a norma penal, e agora nós passaremos a falar sobre as características das leis penais, tá certo? Que as características são imperatividade, exclusividade, generalidade, impessoalidade, anterioridade e anterioridade. Impessoalidade e anterioridade. E nós vimos nesse sentido que nesse contexto da impessoalidade, a lei penal, ela não passa da pena do criminoso, tá certo? Não passa a pena do criminoso para outra pessoa, tá certo? Beleza, Bruno? Eu vi que você acabou de entrar aí, tá certo? Vamos lá. Pessoal, nós agora passaremos a falar sobre a classificação das leis penais, tá certo? Nesse contexto, senhores, nós vamos falar dessa classificação. As leis penais, ela pode ser como incriminadoras, não incriminadoras, e aí essa não incriminação, ela passa a ser permissiva, interpretativa, complementares, integrativas, ou extensão, e as diretivas. Dentro das permissivas, nós vamos ver que ela vai falar da justificante e as exculpantes. E aí, quando eu chegar nas não incriminadoras, permissivas e exculpante, eu quero demonstrar para os senhores que eu tenho um caso concreto dessa parte exculpante aqui. E aí eu quero demonstrar para os senhores na prática, tá certo? Colocado na prática. E como que a lei, você trazendo esse conhecimento execrável, dessa parte interpretativa, dessa parte dessa parte do direito penal inicial, você vai vendo que ela automaticamente o traz, tá certo? Pessoal, tá tudo entrando aí agora. Gilvan, Bruna, opa, fez chamada, tem uns combatentes aí. Ó, esqueceram de ligar pro Ítalo, viu? Tá? Mas vamos aqui, em frente que atrás tem gente. Pessoal, eu tenho avisado algumas pessoas pelo seguinte, o Rubens também, o Rubens não tá aí hoje não, tá? Sou muito bem detalhista aqui nessa questão. Então, nesse contexto do que eu estou dizendo aos senhores, né, que a lei penal, ela passa a ser incriminadora, classificação, tá certo? Nós falamos característica. Quais são as características da lei? Não, tá tranquilo, João, eu vi você aí desde o início, sem imagem, não tá aparecendo a minha imagem aí para vocês? Isso é o Ava, né? O bendito Ava. Então, eu falei de cinco situações que são das características da lei penal, da norma penal. E aí, nesse sentido, agora nós passaremos a falar sobre as classificação. Essa classificação, ela é incriminadora. Incriminadoras são aquelas... Não, tranquilo, é porque Maria Gabriela, Herculano, tranquilo. São pessoas que eu não vi e não estavam na minha lista aqui, entendeu? Que entraram depois, tá? Beleza? Mas tranquilo, gente. Incriminadoras são aquelas que definem o quê? A conduta criminosa e combinam respectivas sanções penais, tá certo? Adriana, aqui só voz meio robótica, né? Aqui. Tem um Vilmar, tem que achar pelo menos mais uns 20 alunos. Já falou? Verdade. Não queria falar isso não, tá? Não sou eu que estou falando, tá? Depois vamos falar que eu estou pegando o pé. Mas vamos aqui. Essas incriminadoras definem a conduta criminosa e combinam a respectiva sanção penal. Nesse sentido. E aí possuem, portanto, dois preceitos. O primário e o secundário. Pessoal, essa aula aqui é do caralho. Sabe por quê? Vou falar para os senhores. Eu tirei dessa aula aqui um aprendizado muito grande em uma situação que ocorreu. Eu via que as pessoas não tinham conhecimento dessa parte interpretativa, né? Fazia o feijãozinho com arroz. E aí, quando era para falar em petição, ótimo. Mas quando era para falar na parte argumentatória, nessa parte da oratória, pecávamos. E aí nós vamos vendo que essa parte, ela tem dois preceitos. Quais são esses dois preceitos? O primário e o secundário. O primário define a conduta criminosa.
vem e define, não tem outro elo, né? Meu tá dando uma travada, mas de boa. Então, nesse sentido, ela vem e define uma conduta criminosa. Exemplo, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. E aí, qual seria essa fase primária no crime de furto? Artigo 155. Então, a fase primária lá seria o quê? O furto. É o óbvio. Então, é o que está no conceito que define essa conduta criminosa. Por exemplo, aqui, do perdão judicial. Eu ia falar com os senhores, mas acho que não vai dar tempo, né? Por exemplo, o pai que o filho caiu lá para as bandas de Rondominas, para aquele lado para lá, né? O que aconteceu com aquele pai? O que pode acontecer com aquele pai? Foi um homicídio ali, gente. Vai se tratar de um homicídio. Ele vai responder um processo criminal. Pasmem, senhor, mas ele vai responder. Mas só que a lei pode ser branda para ele. De que forma, senhores? Vai se averiguar ali se foi um crime culposo. Se houve negligência, imprudência ou imperícia. E a circunstância que foi o fato. Né? Mas o crime é tão grave para a pessoa que o artigo 120, ele vem e tira, que é o perdão judicial, que só o juiz pode dar. Entendeu? Então, a penalização do cara é tão forte para a vida dele que ele já foi punido. Então, ele é despenalizado. E aí nós vamos vendo. Por quê? Está no conceito primário. Que é o quê? Perdão judicial. Que é dado por quem? Pelo juiz. E aí, na segunda fase, é o quê? Se é perdão judicial, ela vai falar assim, ó. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Então, a legislação ela é óbvia. Ocorre que determinadas pessoas acabam se incorrendo nessa transitação. E aí, no conceito primário, nós vimos que é o quê? É o quê? Matar alguém. Artigo 121. E aí, do outro lado, o que é esse preceito secundário? É o quê? Seria a respectiva sanção penal. Sanção é o quê? É multa. Esquece, sanção é algo que vem penalizar, né, a ser aplicada. Que é o que no homicídio simples? De 6 a 20 anos. Então, o magistrado, ele não inventa quando ele dá uma sentença lá para determinada pessoa que cometeu um crime, ele dá lá, ó, por exemplo, homicídio simples, artigo 121. Então, tem o conceito primário e o conceito secundário. Dentro desse conceito primário, que é matou alguém, e o conceito secundário, vai se verificar que é a penalização, que é de 6 a 20 anos. Agora, nós vamos vendo que quando passa lá para o parágrafo 2º, que é o quê? É o homicídio qualificado. Automaticamente, diz o que aqui? Aí diz as 5 formas. 5, nada. Agora tem 8. Tem 7 formas. Né? Eu vou ler aqui para o senhor. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, né? E aí, ou por outro motivo, torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, com a traição, emboscada e outras formas, para assegurar a execução ou a ocultação, feminicídio, contra a mulher, né? E ele vai falar contra a mulher, e contra a autoridade ou agente. E o 8º que foi vetado. Então nós estamos dizendo que quando passa para essa seara, o que acontece? A pena, ela é, no conceito secundário, ela é mais gravosa. Então, num contexto geral, o que essas penas incriminadoras? E aí, não, tranquila, deixa esse capeta aí, vamos indo embora, tá bom? Fica tranquilo, estou presente. Eu vi você entrou no início, saiu, eu tenho sempre olhado aqui no canto, eu estou dando aula e ao mesmo tempo tentando ligar aqui. Pessoal, só vou ligar o cabo aqui, senão vai desligar a aula aqui. Tem que ser meio técnico de informática e meio técnico aí. E aí nessas características, né? Pois algumas questões são decididas na oratória. Sim, com certeza, né? A oratória, ela derruba em qualquer outra localidade. Sendo pastor, se for um pastor bom de oratória, ele convence inúmeros
inúmeros membros. Eu vou trazer para essa seara para que você entenda. Se for um padre bom de oratória, o padre Marcelo Rossi, lá, sei lá, o padre Fábio de Mello, né? O cara, além de bonitão, todo gatão aí, ele tem uma boa oratória. As pregações dele são top do Goiás, né? Então, a oratória ela é mandatária em qualquer outra situação, né? Então, então, nesse contexto que eu estou dizendo, a oratória ela vai se valer em todos, mas tem que vir acompanhado, o Elcio, ela tem que vir acompanhado de uma boa parte técnica também, né? De um conhecimento da matéria. Porque se vir na oratória e falar a gregos, não adianta nada, né? Eu digo que nós, como operadores do direito, temos que ter conhecimento de filosofia, de psicologia, de psicanálise, né? E nesse contexto que se derruba. Eu já emiti por expressão corporal. Ele já emite... Não, mas nem tanto, não adianta só a beleza. Eu digo pela parte argumentativa também, que ele tem argumentos, além da beleza, que se agrega, né? Esse conglomerado. Elcio, meu filho, quer que a oratória e ser artista é levar, eu juro, chamando o réu de coitado. Então, nesse contexto, nós vamos ver que o bom argumento, a boa argumentação, né, ela vai ser imprescindível nessa questão, tá? E as não incriminadoras. Quais são as leis não incriminadoras? Né? São as de natureza penal nesse contexto, nas quais não há uma definição de conduta criminosa, nós vamos vendo aqui, e nem uma combinação de uma respectiva reprimenda penal, que subdivide em quem? As permissivas. Voltando aqui no que o Elcio está falando, sempre na oratória, nós vamos vendo nessa questão aí inúmeros pastores, o Silas Malafaia, que ele é psicólogo, né? Advogado que chora, tem advogado que chora, que rola no chão, faz um teatro, tá? O Silas Malafaia traz uma boa oratória, ele é formado em psicologia. Tem também o pregador lá, o Cláudio Duarte. Então são inúmeras pessoas que trazem de uma forma mais, digamos aí, da parte mais brincalhona, traz para as pessoas, né, uma parte mais... Então, assim, cada um vai trazer a forma que se adequa. Eu digo que nós não podemos ser e querer ser cópia de ninguém, né? Isso é ruim, tá bom? Vamos voltar aqui, tá bom? Fechou aí, né? Sem conteúdo não adianta, tem que embasar, tem que ser embasado, com certeza. Então, nós vamos vendo que as não incriminadoras... tá bom. Já que o Elcio falou da parte do oratório, vou deixar uma pergunta para você, Elcio. Pense aí e depois me responda. Quando Jesus fez um risco na areia, eu sei que você é cristão, Jesus fez um risco na areia, né? Começou a riscar na areia para aquelas pessoas que estavam ali presentes. Aí ele perguntou assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque a minha pergunta a você é a seguinte... Por que Jesus, que não tinha pecado, não deu uma pedrada na cabeça daquela mulher? Isso aí depois você pode me responder no WhatsApp, tá bom? Pode pensar aí, coloque sua cachola para funcionar e depois você me responde. Mas agora é direito penal, vamos lá. Não incriminadoras. Então, nós vamos entender que ela vai não trazer uma definição de pena e nem uma combinação legal. E aí nós vamos ver duas situações, que são as permissivas, né? As permissivas e essas permissivas... ela vai se dividir em justificante e também em exculpante. Quando eu chegar em exculpante, se eu passar, eu quero que os senhores me chamem novamente. Então, a permissiva, o nome já indica que as leis penais permissivas são aquelas que autorizam alguma conduta, né? E essa autorização dessa conduta, permitindo, portanto, ela ser o quê? Justificante. E aí nós vamos vendo que dentro do direito penal, né? Porque ele fala... Sim, eu tenho um profundo conhecimento. Então vamos aqui. E aí, depois no final eu falo. Essa pergunta que eu fiz aí. Então, nós vamos entender que essa justificante, elas trazem alguma excludente ou discriminante de ilicitude.
né? Que é as famosas excludentes de ilicitude que o Bolsonaro trouxe no seu, que é a legítima defesa, né? Estrito cumprimento do dever legal e outras situações. Então, nós vamos vendo que são as do artigo 23 ao artigo 25. Aí ela diz bem assim, ó, que é o estado de necessidade, legítima defesa e o estrito cumprimento, a exclusão da ilicitude, né? Estado de necessidade e a legítima defesa. Então, e aí elas se subdividem entre elas. Então, nós vamos vendo, né, que nesse contexto, as justificantes que justifica. Por exemplo, alguém invade aqui onde eu moro, e aí eu vou e dou 2 disparos de arma de fogo na pessoa. Tá? Mas e aí, Odair? Né? E também essas justificantes, senhores, eu já volto por exemplo. Essa justificante, ela pode ser também especial. Né? Ela está na parte especial do Código de Processo Penal. Né? E aí, ela também está lá na parte do Código Especial, quando está das leis. E aí, como o artigo 128, né? Que ao mencionar o aborto necessário. Quando ela menciona o aborto necessário, é porque ela é uma justificante, porque o aborto é crime. Inclusive, eu vou fazer um júri onde a pessoa levou a menina a aborto. Agora vai ter 3 júris, vou fazer 3 júris nesse semestre, depois que voltar da pandemia. Um que eu vou estar falando dessa exculpante aqui, que não sei como que eu vou arrumar para falar para os jurados, eu estou achando que eu vou falar igual a Gabriela Alves falou aí, a Gabriela Castillo. Né? Tem que chorar, tem que espernear. Vou ter que chorar e espernear para ver se cola. Então, senhores, o que eu estou dizendo aqui? Porque o Código Penal, ele permite. Por exemplo, a pessoa invadiu a minha casa, eu fiz 2 disparos de arma de fogo. Mas depois que o cara caiu aqui dentro, né, eu vou lá, e aproveito e dou mais, eu descarrego uma pistola em cima dele. Né? Principalmente, ele cai de bruços, e eu vou lá e descarrego uma pistola. Eu poderia, era bom que essa aula fosse ao vivo, eu poderia ser abarcado nessa situação, diante dessa situação, como uma não incriminadora, nessa classificação não incriminadora, permissiva, justificante. Aí que está a questão. Mas essa, não. Tá. Aí que essa parte da exculpante, ela é top do Goiás. Né? Se for mulher, justifica. Essa exculpante, ela é da top do Goiás. Por exemplo, eu tenho um caso, ocorreu lá em Nova União, em Mirante da Serra. O camarada estava na porta de um bar e... Não, ele estava tomando uma cerveja, foi ao banheiro e juntou-se 3 camaradas que foi lá, cercou a porta do banheiro, mas ele estava com um canivete desses de pressão, né? Ele, na hora, sim, usou dos meios moderados. Porém, quando ele começou a desferir o golpe em um deles, aí que está a moral da história, senhores. É aí que mora o gosto pelo direito. Por quê? Ele usou desse meio exculpante. Por quê? Porque ela vai excluir o agente, quando ele age de forma nessa não incriminadora, permissiva, que a lei permite, e exculpante, ele age em uma forma translocada, que ele sai de si, né? Por exemplo, vocês não já viram pessoas que são acometidas? Não é argumento, não é oratória. Aqui é a lei, né? A pessoa, quando comete um estupro, né? E vão buscar a pessoa, né? A pessoa, ele está naquele estado ainda de desespero. Ele começa a agir nessa forma. Essa forma translocada, que ele sai de si, né? E começa
ele não pode se responder pelos seus atos. Até porque é uma pessoa de proba perante a sociedade. Então são atos argumentativos que essa justificativa vem exatamente para isso. E aí, os senhores já viram, eu essa semana, aproximadamente aí, 2 meses, eu estava em Ji-Paraná e uma policial foi ser assaltada, né? Os ladrões deram falta de sorte. Um dos ladrões era uma policial. Ela sacou da arma e deu 2 disparos na caixa torácica dele. Ele caiu, só que a reação dela endureceu. Naquele momento ela ficou apática. Por quê? Porque ela ficou, o excesso ali, por exemplo, se a mão dela estivesse no gatilho, continuasse no gatilho, ela poderia ter continuado efetuando disparos e até atingido outras pessoas. E isso ocorre naturalmente para quem nunca cometeu um crime. Entendeu? Não é normal, se conta aqui na nossa cidade, quando o policial deu um tiro. Às vezes a pessoa, o policial, ali perto da Hiperpão, deu vários disparos. Não acertou nenhum no cidadão que estava cometendo o crime, mas ele acertou aqueles disparos de uma forma, ele continuou atirando de uma forma translocada, ele descarregou uma pistola. A pistola geralmente pode ter, se for o carregador alongado, até 18 munições. Então, são questões que essa parte da interpretação, ela bem elaborada, bem frisada, ela vem de uma forma linda e ímpar, porque a pessoa pode ser abarcada. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu iria fazer uma dinâmica, fazer um trabalhozinho com os senhores, né, que sairia dessa parte da legislação, a exclusão da culpabilidade aqui, né? E aí nós vamos vendo que nessa parte exculpante também tem 2 formas, que é o doente mental do artigo 26 e a menor idade do artigo 27. Quando o Alisson falou lá, me perguntou sobre a do artigo 26, ele falava do inimputável, né? Ele estava falando do inimputável. Mas o inimputável pode ser por doença mental ou também o inimputável por idade, que ele vai ser inimputável para determinada situação. Eu apelaria para o emocional. Sim, mas está afetando esse lado emocional, João. Entendeu? Dentro desse critério avaliativo, né? Não sei se o seu emocional está dizendo o do causídico ou do que está sendo defendido. Então, são todas essas questões que vão levar. O cara é um cara de boa índole, pai de família, nunca teve problema. E a exploração também, a parte técnica, levar à exploração do depoente, né? Muitas das vezes o depoente. Por exemplo, eu fiz um júri onde o camarada, ele já tinha sido condenado por um homicídio em Miranda Serra e outro homicídio lá em Campo Novo, onde ele colocou toda a sua família em perigo, né? Que ele colocou fogo na casa com 3 filhos dentro. Uma briga com a mulher, ele colocou fogo em tudo. E você vê se o camarada desse tinha dó. E o meu cliente pegou a pena mínima, né? Meu cliente também não era flor que se cheirava. Já tinha cometido na fase adulta, ele entrou na fase criminosa. Que até antes dele entrar na fase criminosa, ele já tinha 3 homicídios, né? E eu apelei, falei para que ele era vítima da sociedade. Então, você tem que, muitas das vezes, tem essa parte argumentativa, mas junto com a parte técnica. E a embriaguez completa também. Muitas das vezes a embriaguez completa. Por exemplo, se eu encher a cara aqui em casa, sair e cometer um crime, não vai valer nada, tá? Embriaguez completa é aquela que sempre os professores trazem, enfiar a pessoa dentro de um túnel de bebida e ele ficou afogado ali e ficou embriagado. Essa vale, tá? Em um caso desse, o psicológico participa da defesa. Sim, psicólogo? Com certeza. Muitas das vezes nós nos instruímos dessa parte, tá? A Gabriela fala, não ali queriam pegar Jesus, eles queriam... Não, isso aí depois, isso é a coisa sem... não tem muito valer aqui não. Depois eu vou responder, tá bom? Então, o artigo 28, parágrafo único, né, parágrafo 1º do Código Penal. Presente a parte especial do Código Penal, com uma isenção de pena, favorecimento pessoal para o cônjuge, né, o ascendente, o descendente ou irmão.
do artigo 348. Das vezes vai haver uma despenalização. Interpretativa e ou explicativa, né? Dentro dessa forma permissiva. A interpretativa define algum conceito esclarecendo o quê? Tranquilo, Elcio? O seu significado, né? No conteúdo e no alcance dessa lei. Podemos mencionar o artigo 327 aí, que define quem é o funcionário público para efeitos penais. O artigo 150, né, no parágrafo 4º, que traz a definição de domicílio lá da Constituição Federal, do Código Penal também. Exemplo, sempre invocando aqui o artigo 5º, ele pode, e nós vamos estudar mais à frente, que trata da aplicação da lei penal, né, no território brasileiro. As interrogativas ou da extensão são as empregadas complementares de quê? Da tipicidade quanto ao fato. Então, nesse contexto que eu estou falando para os senhores, né, as extensivas, por exemplo, os crimes omissivos impróprios, artigo 3º, parágrafo 2º do Código Penal. E na tentativa, artigo 14, 2. A tentativa, senhores, ela só é punida, né, por exemplo, porque existe uma norma de extensão, que essa norma de extensão é o artigo 14, que ele vai lá se pune a tentativa, certo? E na participação, que é do artigo 29, né, que é a participação de outros criminosos, nesse contexto, porque são normas, nesse contexto que eu falei, o 13, o 14 e o 29, são normas de interpretação, normas de extensão, na verdade, tá? Tá certo? E as diretivas? As diretivas, senhores, né? As normas diretivas, elas automaticamente, um bom exemplo aqui é o artigo 1º do Código Penal, que ela diz aqui, ela traz o princípio da legalidade. Então, não tem muito o que falar, porque se não tiver na lei, viola o princípio da legalidade, não pode ser punido. E as completas? Completas ou perfeitas? As completas ou perfeitas, elas não dependem de nenhum tipo de complemento. Por exemplo, artigo 121, homicídio, né? Artigo 155, furto. Artigo 157, roubo, e etc, e etc e tal, né? As incompletas e imperfeitas, ela depende de algum tipo de complemento, né? Ela traz aí, senhores, provavelmente nós ficaremos por aqui hoje, porque as incompletas, elas irão trazer, né? Nós uma completa não depende de nada. As incompletas dependem de algum complemento. Nós vamos entrar na parte da lei penal em branco. E aí ela pode trazer uma confusão. Por isso que eu vou falando por etapa para que os senhores vão pegando esse conteúdo. E aí as incompletas, ela depende de algum complemento. E aí o tipo penal aberto. O tipo penal aberto, o próprio complemento que da lei penal, ele é valorativo e deve ser o quê? Deve ser dado ali pelo próprio julgador. Quando o próprio julgador, ele aplica o caso concreto. E aí não depende, portanto, de outra lei ou de algum outro fato da infralegal. Então, o que o julgador dá? Chega para o julgador e ele analisa aquela circunstância e ele mesmo dá a tipificação penal para aquela situação. E aí nós vamos vendo o que ocorre em regra lá nos crimes culposos, onde o legislador ele não tem aí muitas das vezes como é que eu posso dizer? Ele não tem um direcionamento para mencionar as formas de quê? De negligência, de imprudência ou de imperícia. Então nós vamos vendo que nesse contexto o próprio julgador ele adequa aquela situação. E aí nós veremos também, né, quando nós vamos estudar na parte dos crimes, não sei se será eu, né, ou se será outra pessoa. Mas se for eu, nós trataremos o crime culposo. Crime culposo vai ser quando? Quando houve negligência, imprudência ou imperícia. Tá certo? Uma das três formas. Se falou de negligência, imprudência ou imperícia, é culposo.
tá? Nunca doloso. Nós temos as formas lá, dolosa ou culposa. E aí uma delas é o quê? Essa parte nós estamos falando aqui, o culposo, tá certo? E aí cabe ao juiz, à luz do caso concreto, complementar essa norma aí, reconhecendo as modalidades culposas aí desse diametralmente nessa situação. De sorte, senhores, há tipos penais quando o legislador se utiliza de elementos normativos do tipo. E esses elementos, eles são expressões que dependem de uma valoração do julgador, nesse sentido, tá? Exemplo aqui nós vamos vendo as expressões: dignidade, decoro, artigo 140, justa causa, artigo 154. Então, aqui o que eu estou dizendo são elementos que acabam, né, elementos normativos do tipo penal, dependendo da situação. E muito embora ele se utilize de alguns desses conceitos indeterminados, o tipo penal aberto ele precisa observar algum grau de precisão também. Não pode o legislador jogar à deriva. Não pode. Sob a pena de malferir o princípio, de qual princípio que nós podemos violar sempre no direito penal? É o princípio da legalidade. A dimensão também, o da taxatividade, porque a lei tem que ser taxativa. E a lei penal em branco, ela trata-se de lei penal incriminadora, cujos conceitos primários ela vai depender do complemento, né? Por isso que há essa dificuldade dentro da lei penal em branco, né? Onde ela acaba, né? Vai depender de quê? Do complemento. Qual é o complemento normativo dado por outra norma? Não é a forma apenas valorativa, né? Então, nesse sentido, dada a importância dessa lei penal em branco, nós passaremos a falar dessa na aula, na próxima aula, tá? E hoje nós ficaremos por aqui, porque é um conteúdo bem complexo, né? E eu não quero causar dúvidas aos senhores. Hoje nós falamos, por sinal aqui, sobre as considerações iniciais, falamos sobre as características das leis penais e falamos sobre a classificação das leis penais, né? E aí nós falamos da incriminadoras, não incriminadoras, completas, perfeitas e incompletas e imperfeitas. E aí nós vimos que ela se esmiçua, acaba se esmiuçando, né? Ela vai se subdividindo. As permissivas, que são as justificantes, as desculpantes, as interpretativas ou explicativas, as complementares ou explicação ou final, e as integrativas ou de extensão, e as diretivas. Tá certo? Aí agora eu passo aos senhores para fazerem algumas perguntas. Responde a pergunta do Elcio, que eu fiquei curiosa. Então, senhores, a grande pergunta que eu lancei aí... Não, mas vamos falar do direito penal primeiro, né? Eu perguntei ao Elcio, né? E eu vou trazer o exemplo da exculpante. Que é o exculpante que eu falei que 3 cidadãos, né, estavam na porta de um bar lá. Tinha um cliente meu, estava tomando uma cerveja e foi ao banheiro. Os 3 cidadãos foram de encontro a ele. Um ficou na porta do banheiro e 2 ficaram na lateral. Ele, naquele medo que ele estava sentindo ali tão forte, ele acionou seu canivete e deu mais de 20 canivetadas no cara. Sorte que não pegou em nenhum local, em um lugar letal. Apenas foram golpes superficiais. Eu acho que o cara defendeu, né? Mas foi uns 30, mais ou menos. Vocês viram o vídeo, os senhores falam assim, ele queria matar, mas não era, ele estava translocado e dentro desse contexto ele acabou atingindo inúmeras vezes. Então, senhores, passado isso, chegamos ao final da nossa matéria de hoje, que ela se estende muito ainda, né? E aí eu pergunto aos senhores, alguma pergunta relativa ao conteúdo que foi esposado para os senhores na data de hoje? Elcio, você... O Elcio disse aqui, senhores, mas se fosse faca usada, 2 era só suficiente. Como foi canivete para defender, tinha que ser muito. Tá certo, Elcio. Aí eu vou usar, Elcio, a estatura das pessoas que estavam lá. Eles estavam em 3
e não era bem fortão, bem gordão, fortão, e aí ele acabou ficando com medo ali. João Vemar, ele estava no bar querendo matar o cara. Ele estava no bar, não era na roça. Tá certo, senhores. Mais alguma pergunta relativa ao conteúdo de hoje? A Marluce, a Marlene, a Gabriela Marana? Ou estão suficientemente? Pessoal, eu não joguei a matéria lá no sistema, o conteúdo de hoje, porque eu cheguei um pouquinho tarde de Paraná, acabou não dando tempo, né? Ah, eu esqueci de perguntar pelo Leosmar. Leosmar, eu vou devagarzinho aprendendo o nome de vocês. Leosmar? 3 peão querendo matar o cara. Então, o Leosmar tá por aí? O Gladson? Ah, mas as aulas presenciais, senhores, esse final agora, essa reta aí é só aula, videoaula, tá? As aulas presenciais são de grande valia, eu também gosto das aulas presenciais. Sim, isso é bem divertido, né? A Natália, alguma pergunta aí, Natália? A Mayla, Mayla, você que estava com o cachorrinho lá, conseguiu? Senhores, a realidade é que as aulas aqui no AVA, se alguém for assistir a aula, elas acabam sendo, as aulas aqui meio que monótono, né? Então, até para nós, há uma dificuldade, a parte de cá. Então, presencial é bem melhor. Ah, tá, eu tive que levar o meu lá em outra situação, porque ele está até internado lá hoje. Ai. Mas aí eu creio que amanhã eu vou buscá-lo. O cachorro é muito bom, tá? Então, pessoal, a pergunta que eu lancei foi o seguinte: se Jesus, né, que não tinha nenhum pecado, quando aquela mulher compareceu ali, ele não lançou nenhuma pedrada nela, não deu uma pedrada no meio da testa dela, porque o pessoal perguntou, né? Sabe por quê, senhores? Porque Jesus, ele era o magnânimo, Gabriela, ele é o magnânimo. Então, ele não tinha nenhum pecado. E a demonstração dele não ter nenhum pecado, automaticamente ela se fez naquele momento. Porque o fato dele dar uma pedrada na testa da mulher não queria dizer, ele demonstraria que não tinha pecado. Mas e o perdão? E o perdão, né? Dá uma agonia até ficar sem falar, imagina, presencial. É verdade. Então, é porque ele não tinha nenhum pecado. A vontade ali era, ele estava representando ali o perdão. Mas quando eu fiz teologia, o professor fez essa pergunta e por diversos dias ele deixou ela livre no ar. E aí, deixou no ar e ninguém sabia responder. Mas é uma pergunta cabulosa, né? Porque se ele não tinha pecado, eu respondi aqui porque o curso é diverso do que nós estamos estudando, mas dentro da teologia eu costumo fazer a pergunta. E aí, olha que eu dei aula para inúmeros pastores, tá? Às vezes, né, eu me expresso aqui, falo besteira e tal, mas lá eu tenho um comportamento diferenciado, tá? Até porque não cola muito essa parte aí, tá? Ele está descrevendo o quê? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí a pergunta que eu fiz é o seguinte: então por que ele não deu uma pedrada na testa daquela mulher? Né? Se Jesus não tinha pecado. É porque ele queria demonstrar o perdão. Certo? Ele estava falando do perdão. Certo? Porque o perdão é difícil de conceder. E ele não estava escrevendo isso. Ele disse isso. Ele escreveu: quem não tem pecado. Ali tem duas conotações. Primeiro, quando ele escreve na areia, porque ele está dizendo que o que nós cometemos de pecado, ele tem que ser apagado com rapidez. Nós não podemos ficar enraizados com essa forma de mágoa dentro de nós.
Então, por isso que quando a água do mar vem, ela leva aquela escrita que estava na areia. E aí ele escreveu na areia por causa disso. A segunda parte é que quando ele não dá uma pedrada na testa da mulher, é porque ele veio para o judeu para isso aí, para quebrar paradigmas. O judeu é todo engessado, né? E ele veio para quebrar isso aí. E aí a maior delas que seria o perdão, porque ele sabe que o perdão é difícil. E aí, se fosse atacar, todos nós queríamos dar uma pedrada na testa daquela mulher que foi pega em adultério. Tá certo? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Espero estar novamente aqui com a permissão do divino, tá certo? E no final da aula, fazer esse bate-papo aí é de uma grande excelência. Quem gostou, continuaremos juntos. Quem não gostou, também vamos estar juntos no término desse semestre, tá bom? Eu agradeço a compreensão de vocês. Hoje o AVA foi top. Se continuar assim, Lenita, fala para o pessoal da faculdade aí que tá ótimo. Hoje aguentou o arroxo, tá bom? Fiquem todos com Deus e que nós possamos estar aqui na próxima aula em nome de Jesus. Outra coisa falar para os senhores. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu estou à inteira disposição lá no WhatsApp para tirar eventuais dúvidas, tá? Eu penso que eu consegui gravar essa aula e vou mandar lá para o YouTube, tá certo? Boa noite, valeu, tchau! You are now unmuted. You are now muted.